Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Hoje eu vou passar rapidinho para vocês o que são aqueles arquivos lá .mdf e .ldf que a gente encontra no nosso sistema operacional e como que a gente cria o nosso primeiro banco de dados, tá? Então vamos lá, antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês aqui meu blog, aprendendosqlserver.com.br. Aqui é onde eu vou disponibilizar todo o conteúdo, tá? Então, fiquem ligados aqui, aqui tem acesso direto às minhas redes sociais, tá? WhatsApp, então se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de tópico, enfim, pode me contatar por aqui mesmo. Beleza, pessoal? Então, se você já deu uma olhada, ótimo. Para você que está chegando agora, eu aconselho você ver esses dois posts, que eu falo o que é o SQL Server, né? E por que você deve aprender o SQL Server. Depois desse passo, você baixa o meu e-book, que é a instalação completa do SQL Server 2019, que nele eu te mostro o passo a passo de como você faz essa instalação, tá? E também como que você instala essa ferramenta aqui, que é o Microsoft SQL Server Management Studio. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A gente tem os três tipos de arquivos, .mdf, .ndf e .ldf. Pessoal, o nosso tópico aqui ele é voltado mais para quem está começando na área de banco agora, tá? Então vai ser coisas bem simples aqui, justamente para não confundir muito a cabeça de vocês. Se você que está vendo já conhece um pouco de banco, vai me acompanhando mesmo assim, porque mais para frente a gente vai ir chegando nos níveis intermediários, né? Então a gente vai nivelando toda a galera aí, beleza? Então vamos lá, o que é o MDF? O MDF ele é o arquivo físico do seu banco de dados. Todos os dados eles são jogados para o MDF. Então, se você criar uma tabela, ela vai estar aqui. Se você inserir um registro em uma tabela, vai vir para cá. Uma coluna vai vir para cá. Um índice vai vir para cá. Enfim, tudo que você criar e não definir para onde você quer que joga, ele vai para o MDF, que é o arquivo primário, é o primary. O NDF ele não é obrigatório, tá? Só para deixar claro aqui. Quando a gente cria o banco, os únicos arquivos obrigatórios que a gente tem que criar é o LDF e o MDF. Então, o NDF ele veio para não sobrecarregar muito o MDF. Então, ele faz a mesma função, só que você pode apontar para ele. Ele serve bastante para configuração de performance, particionamento, enfim, você consegue jogar todos os arquivos que você quiser aqui nesse banco, nesse arquivo de NDF, jogar ele para uma outra unidade, pode fazer todas essas configurações, tá? A princípio a gente vai criar o nosso sem ele, porque não tem necessidade da gente criar ele agora. O LDF ele é o arquivo de log do banco de dados, mas não é log de informações e de erros, tá? É o arquivo de log mesmo que o SQL Server gera, que são as transações, né? Então, como que funciona esse processo aqui? O SQL ele tenta executar tudo em memória, né? Então ele joga as páginas para a memória e de lá ele retorna os seus selects, faz todos os processos deles em memória. O que acontece depois disso? Se você fizer um insert, update e delete, primeiro ele vai salvar aqui no log. Então o log ele é contínuo, tá? Então ele sempre vai salvando assim um atrás do outro os registros. E o processo automático do SQL muitas vezes automático, mas a gente pode configurar também para a gente fazer esse commit na mão, tá? A gente faz o commit das informações e essas informações passam daqui e vão para cá. Só que elas permanecem aqui ainda, tá? Então elas só são copiadas daqui para cá, para o MDF. Aí ele vai continuando, vai salvando registros, aí tem um outro processo de commit, de checkpoint. Aí ele pega isso daqui e joga para cá. Então esse é o processo do LDF, tá? Depois tem alguns comandinhos que a gente faz para limpar esse log, que a gente vai vendo mais para frente. Então,
basicamente é isso para que serve esses dois arquivos aqui. Depois a gente vai ver aqui fisicamente os arquivos, para vocês terem uma noção melhor, tá? Então vamos criar nosso banco de dados. Então a gente tem duas opções: Create Database, aprender no SQL Server. Se a gente simplesmente executar esse comando aqui, ó, ele já criou aqui o banco. Então, se a gente ver aqui, ó, o banco já está aqui com todas as suas propriedades, tá? Aqui a gente costuma criar mais para banco de teste, para fazer alguma simulação, enfim. É mais indicado a gente criar por aqui, tá? A gente vem em Database, New Database, porque aqui a gente consegue configurar todas essas opções. Então o nome, Aprendendo SQL Server 2. Aqui eu vou passar rapidinho por essas informações, tá? O nome lógico que ele tem. O nome lógico que aparece lá para suas tabelas internas de sistemas, e aqui o nome do arquivo filename físico. Normalmente eu deixo os dois, tá? Aqui não precisa colocar. Quando salvar, ele vai salvar com esse mesmo nome aqui. Aqui é o tipo de arquivo, que é de dados. Aqui é o arquivo de log, foi o grupo que a gente vai ver mais para frente. Tamanho inicial e o tamanho de crescimento e o tamanho máximo. O que são esses dois carinhas aqui? Se a gente deixar 8 megas aqui, a gente está falando que o nosso banco de dados vai iniciar com 8 megas. Então ele vai criar um arquivo lá no nosso sistema operacional com 8 megas livres. Só que o que acontece quando a gente chegar às informações a esses 8 megas? Então criamos com 8 megas, estamos criando tabela, tudo ele vai adicionando lá no MDF e ele chegou a 8 megas. Aí ele olha essa opção aqui, que a gente vai deixar aqui como 10, só de exemplo, tá? Para a gente ter uma noção aqui melhor. Então, a gente vai começar com 8, vai chegar no 8, ele vai olhar para essa propriedade aqui e vai falar: quanto que eu vou crescer mais agora no meu arquivo de banco? Tá, você vai crescer mais 10 megas. Então, automaticamente ele faz isso, seu arquivo passa para 18 megas. Aí você vai preenchendo as informações novamente. Quando chegar a 18, ele vai crescer mais 10, então ele vai ficar com 28. E assim por diante, tá? A mesma teoria se enquadra aqui para o arquivo de log, é a mesma coisa. Aqui embaixo é o tamanho máximo do banco. Então, se você quer que ele só chegue a 1 GB, aí você define aqui 1 GB. Então, vamos deixar a princípio aqui 10. Aqui a gente deixa 10. Uma outra coisa aqui. Eu não costumo deixar em porcentagem, tá? Sempre eu estipulo o valor aqui em megas. Por quê? Vamos supor que seu banco tenha 1 tera e a gente deixou aqui em 10%. Pô, quando ele chegar a 1 tera, ele vai crescer mais de 100 gigas. Então, às vezes pode ter algum problema aí de disco, não ter espaço suficiente, né? Ou não tem por que ficar com 100 gigas livres lá no nosso arquivo, sendo que a gente vai demorar para consumir. Todas essas opções aqui, elas são todas analisadas antes da criação, tá? Se você souber que o seu banco, por exemplo, fez um estudo e sabe que no primeiro dia ele vai ter 100 gigas, então não tem por que a gente criar ele aqui com 8 megas. A gente já cria ele aqui com o tamanho de 100 gigas, certo? Então tudo isso aqui é configurado antes. A mesma coisa aqui para o arquivo de 10 megas. 10 megas eu acho pouco, então a gente poderia colocar 512 aqui, que é uma faixa legal, para ele crescendo quase 512 megas a cada hora que ele encher. Tá? Então aqui é onde vai ficar o arquivo físico, tá? Que eu vou te mostrar depois. E aqui o nome físico que eu já te mostrei. Aqui tem algumas opções que a gente vai ver mais para frente também que são bastante interessantes. Recover Model, que isso aqui interfere significativamente no seu backup, na sua política de backup, né? File Group, que a gente vai ver mais para frente também, mas a princípio a criação é essa daqui. Aqui na parte de cima em scripts, a gente consegue ver qual que é o script que ele gerou para todas essas informações que estão aqui. Então, se a gente ver aqui em scripts, a gente pode
ele criar em um job ou numa nova query do Windows, salvar em um arquivo, e a gente vai copiar aqui para nossa tela. Então, ó, Ctrl V, viu que ele gerou o script completo da criação do nosso banco, tudo que a gente definiu lá, os caminhos, o tamanho inicial, o tamanho que cresce, tá? Aí você pode executar tanto por aqui quanto por aqui. Aqui eu vou só dar um OK aqui pela tela. Você vai ver que aqui ele já vai ter criado, ó, Aprendendo SQL Server 2. Aqui ele já criou também. E se eu quiser criar novamente um outro banco de dados com esse mesmo nome, ó, ele não deixa. Você não pode ter nomes iguais aqui de banco. Beleza? Então, criamos nosso banco de dados e aqui é o arquivo que ele salvou. Ó. A gente colocou para salvar aqui nesse arquivo. E aqui, ó, o primeiro banco que a gente criou, Aprendendo SQL Server, ele criou com 8 megas, que foi a configuração padrão dele. E aqui, Aprendendo SQL Server 2, que é o MDF, também com 8 megas, ó, SQL Server Database Primary Data File. E aqui de cima é o log, que é o SQL Server Database Transaction Log File. Então, a gente consegue ver esses arquivos aqui. Beleza, pessoal? Então, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço. Me sigam aqui no blog e nas redes sociais que eu vou postar todo o conteúdo aqui. Fechou? Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.